Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a nossa vida, amém? Eu quero ler um texto e trazer um entendimento, um esclarecimento, uma compreensão, um discernimento para os amados, em meio a uma fala que eu já ouço há muitos anos. E ao meditar na palavra, ao estudar a palavra, compreendo e entendo que a forma como as pessoas usam, o meio que as pessoas usam para usar esse texto e dizer o que dizem, não é correto, amados. E eles usam muito isso, esse texto, para poder levar as pessoas a entender que Deus é assim e as coisas não funcionam dessa forma. Então acompanha comigo no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 27. Se você ler ele todo, você vai então entender melhor e compreender melhor o texto. Amém? Mas eu quero ler a partir do versículo 27, que diz assim: Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você para bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Amados, eu não sou o melhor, e nem melhor do que nenhum teólogo, nenhum outro estudioso da Bíblia, de forma alguma. Eu tenho 28 anos de caminhada cristã e de leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu estou fazendo esse vídeo agora à meia-noite e 25 do dia 20 de abril de 2021. E eu fico assim sem entender muito bem como que tem uma facilidade muito grande de se propagar algumas linguagens e colocando na porta de Deus o que não pertence a Deus. Como, por exemplo, esse texto, onde as pessoas têm o hábito de usar esse texto para dizer assim que Deus usa quem Ele quer. Amados, quando nós falamos assim, Deus usou fulano, fulana, Beltrano, Beltrana, então nós estamos entendendo, subentendendo que Deus está usando aquela pessoa para manifestar o seu reino de alguma forma, como cura, libertação, profecia, revelação, correto? Então, essa forma de se referir que Deus está usando, esse é o entendimento que todos nós, como cristãos, temos. Então, quando as pessoas dizem que Deus usa quem Ele quer, eu particularmente, amados, vou contra isso. Por que eu vou contra? Porque você vai encontrar vários princípios na Bíblia que Deus usou os seus profetas, seus sacerdotes, seus levitas. Amém, amados? E a Bíblia diz que os segredos do coração dele é para aqueles que o temem. Então Deus não vai usar qualquer um. Deus não vai usar uma mula. Eu não estou aqui limitando Deus e o seu poder.
A Bíblia fala da multiforme graça de Deus, amém, amados? Mas não se dizer que Deus usa quem Ele quer e usar esse texto que Deus usou a mula para falar com Balaão, se subentende que quando diz assim que Deus usou a mula para falar com Balaão, Deus estava usando a mula para exortar Balaão a respeito de alguma coisa que Balaão estava contra o propósito e a vontade de Deus. E essa não era a verdade. Tanto que quando Deus abre a boca da mula para falar com Balaão, a mula chama a atenção de Balaão sobre a questão dele bater nela. E ainda fala para ele assim: não sou eu a sua mula que você monta até o dia de hoje? Por acaso eu sempre fui assim? E ele ainda responde para ela: não. Então a mula não exortou a Balaão a respeito do reino de Deus. A mula exortou ou chamou a atenção da atitude de Balaão por uma coisa no âmbito horizontal, no âmbito terreno, no âmbito físico, e não no âmbito espiritual. Então nós precisamos aprender a falar a respeito das coisas de Deus em Deus, passando assim para as pessoas, amadas. Deus não usou a mula. Se fosse assim, não precisava do anjo falar então por que a mula estava tendo aquela atitude. Então, Deus usa o anjo para chamar a atenção e para falar com Balaão aquilo que era a vontade de Deus e não a mula. Tanto que o anjo fala com ela assim, com ele assim, por que você bateu nela 3 vezes? Ela me viu por 3 vezes e desviou. E se ela não tivesse desviado, eu agora já teria te matado. Então, meus amados, cuidado com isso. Busque discernimento, busque entendimento da verdade, da palavra de Deus. Nós precisamos parar de ficar com essa postura e conduta de repetições de coisas ligadas a Deus, sendo que Deus não está participando disso. Nós precisamos aprender a falar de forma correta. Dizer que Deus abriu a boca da mula para falar com Balaão a respeito dela própria é uma coisa. Agora, dizer que Deus usou a mula para falar com Balaão, como se subentendendo que Deus estava usando a mula para falar do reino, da vontade de Deus para Balaão, isso não é correto, meus amados. Então eu quero deixar aqui esse entendimento, esse esclarecimento para você. Leia o texto, você vai entender, o Espírito Santo vai te dar revelação, entendimento, discernimento, se o que eu estou falando está certo ou não. E precisamos começar a buscar mais essa intimidade com o Espírito Santo na revelação da palavra dele, para a gente falar de forma coerente a verdade, que é a Sagrada Escritura. Espero que você possa receber essa revelação do Senhor como Deus me mostrou. Eu já preguei em várias igrejas e usei isso que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, para questionar para a igreja, mostrar para a igreja que essa forma de dizer que Deus usa quem Ele quer, amados, isso não é uma coisa que acontece frequentemente, não é um cotidiano, não é um hábito de Deus usar quem Ele quer, como muitas vezes as pessoas pensam. Fala assim, Deus usou um fulano de uma religião, Deus usou o fulano de outra religião. Não, meus amados. As coisas não acontecem dessa forma. Não andarão dois juntos, não haveria desacordo. Para que Deus possa usar alguém, tem que andar com Deus, tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, na unção de Deus, para Deus usar. Deus não vai trazer os segredos do coração dele, aquilo que está no coração dele, para qualquer um, de qualquer forma. Não, meus amados. A Bíblia diz que Deus zela pelo nome dele, pela pessoa dele. Então, nós precisamos entender isso. Pode ser que Deus venha a usar o ser humano que não tem essa fé cristã, segundo os princípios da Bíblia, para te alertar em alguma coisa, sim. Mas dizer que
que Deus usa quem ele quer e usar pessoas de outras religiões como profeta, como um mensageiro dele, eu não tenho uma crença nisso não. Não tenho, infelizmente. Talvez muitos vão discordar de mim, vão debater sobre isso, mas se você for de Gênesis a Apocalipse, a particularidade de Deus, quando nós dizemos que Deus usou, foram com pessoas que estavam num relacionamento com Ele. Pessoas que Deus chamou, pessoas que Deus escolheu, pessoas que Deus ungiu, pessoas que compreendiam, entendiam e recebiam e viviam o reino dele, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, meus amados, o santo não compartilha com o profano. E quando nós vamos em 2 Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo 6, a Bíblia disse que Deus não aceita julgo desigual. Se Deus não compartilha com julgo desigual, então por que Deus usaria quem realmente não é chamado, escolhido, ungido por Ele para entregar o seu recado, a sua mensagem, trazer o seu reino para as pessoas? Deus não é Deus de confusão, meus amados. Nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus como ela é revelada pelo Espírito. E ela é muito simples de se entender, de se discernir, de se compreender quando o Espírito Santo traz a revelação. Ler no intelecto, corremos o risco, ou seja, ler na capacidade humana, né? Incorremos no risco de interpretarmos como nós queremos e usarmos a nossa boca para proferir algo que não está ligado com a vontade, o centro da vontade de Deus, na revelação da sua palavra para nossas vidas e para a vida daqueles que Deus quer nos usar. Então vamos parar com esse ditado de que Deus usa quem Ele quer, porque as coisas não acontecem dessa forma. Amém, amados? Não estou aqui querendo dizer e nem me posicionando como se eu fosse melhor e maior em conhecimento do que outros. Mas sobre essa forma que eu ouço já há muitos anos, que Deus usa quem Ele quer, eu não concordo com isso. Ok? Eu vou dizer um exemplo meu. Eu estive dentro de uma religião e Deus nunca me usou quando eu estava lá. Eu não vou citar aqui qual foi, onde que eu passei, porque eu não quero ofender ninguém e não quero aqui atingir ninguém com a minha experiência no sentido de usar essa mídia e não ser para glorificar a Deus. Mas eu estou te falando que eu tive a experiência. Estive por muito tempo lá. Em duas. Uma por muitos anos e outra por algum tempo. E Deus nunca me usou como Deus me usa hoje, sendo uma pessoa cristã, temente a Ele, que medita em sua palavra. Então, amados, cuidado com isso. Amém? Que o Espírito Santo ainda possa falar com você. E se esse vídeo edificou a sua vida, pregue o Evangelho comigo. Divulgue esse vídeo para quem assim você quiser. Mande o link. Se inscreva no nosso canal. Clica lá no sininho para você estar aí, né, sempre atualizada com as nossas postagens. E que o Senhor possa continuar falando com você. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém?